Oi, pessoal. Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho do som do G, do Gi, do G e do Gui. E aí vocês tinham uma tarefinha para casa, não tinham? Então vamos lá na tarefinha de casa fazer a correção? Então a tarefinha de casa estava lá na página 17, na ficha página 17, não é isso? Então tinham lá algumas questões e a gente tinha que escrever. Para a gente facilitar o nosso percurso aqui, o que nós vamos fazer? Lá na letra G dizia assim, reescreva. O que é mesmo reescrever? É escrever novamente, não é isso? As palavras que vocês colocaram aqui. Então eu já vou fazer aqui. Vou fazer aqui na minha folha em branco, eu já vou colocando uma do lado da outra, tá certo? Então vamos lá. É utilizado pelo professor para escrever na lousa. O que o professor usa para escrever? Giz, olha lá, giz, né? Com G-I, senão vai ficar guiz. Vamos lá. É utilizado para acompanhar a passagem das horas. O que eu uso? Relógio. Eu vou colocar um embaixo do outro, mas aí o espaço dá para pôr um do lado do outro, certo? E olha lá, o relógio tem acento, né, gente? Um acento agudo. Olha lá, relógio. Animal com pescoço longo. Girafa. Eletrodoméstico utilizado para conservar alimentos. Geladeira. Vamos lá, então. Geladeira. Olha lá, corrige se escreveu corretamente. Local onde os carros estão estacionados. Garagem. Olha aqui, ó. Garagem. Livro que representa histórias em quadrinhos. Gibi. Muito bem. Gibi. E aí eram essas palavras que vocês tinham que colocar lá na cruzadinha. E aí vocês já sabem, né? Que se colocasse uma ou outra no lugar errado, não ia dar certo. E por fim, né? A outra atividade era colocar o nome daquelas figuras. Então eu tinha lá o relógio, que a gente já tinha escrito no exercício anterior, não é isso? Relógio. O que mais que eu tenho? Tigela, não é isso? Olha lá, tigela, não é tiguela não, hein, gente? É uma tigela. Tem o que também? Um girino. Olha lá, o girino. Depois eu tenho a gelatina. E depois eu tenho a gema. Olha lá, gente. A gema. Muito bem, pessoal. Então, essa era a nossa tarefinha de casa, não é isso? Ótimo. Corrige lá. Não esquece de corrigir letrinha por letrinha para ver se não esqueceu nada, se não colocou letra a mais, se não trocou letra de lugar, tá certo? Corrige direitinho para quê? Eu sempre digo quanto é importante a gente corrigir, porque quando eu escrevo, o meu cérebro fotografa tudo através da minha visão e vai gravando e vai armazenando. Quando eu escrevo errado, o meu cérebro também fotografou aquela informação errada, não fotografou? E foi lá para a minha caixinha de memória. O que acontece se eu não arrumo? Qual é a memória que o meu cérebro vai ter? Da palavrinha escrita errada. Então, para que ele libere essa palavrinha errada e coloque a certa, eu preciso apagar, o meu cérebro vai fotografar essa ação e vai gravar a palavrinha correta. Viram como é importante a gente não deixar nada errado? Então, bora lá, pessoal. Vamos lá para a nossa página do livro 28, lá na página 28, então. Hoje, na página 28, a gente vai trabalhar com palavras que têm um som diferente. Até agora eu estava trabalhando com G, o Gi, Ge, o Gui, não é isso? Agora nós vamos trabalhar com outras palavras. E para a gente começar,
a entrar no som dessas palavras, do X ou do CH, a gente vai ler esse texto aqui, né? E eu vou primeiro ler o texto com vocês. Depois que a gente lê o texto, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí eu quero ver o que vocês vão me responder, tá? Por isso que eu não vou ler aqui o enunciado nesse momento, tá bom? Diz o seguinte: xadrez. O gato xadrez jogava xadrez com a galinha pedrez e uma res todo último sábado de cada mês. Até que um dia a polícia descobriu os três e os levou para o xadrez. No xadrez, os três jogavam xadrez todo santo dia de todo mês. Que tipo de texto é esse? Olhando, não estou nem falando do que está escrito, vamos primeiro olhar para a estrutura dele, né? Uma palavrinha, uma frase embaixo da outra, né? Que tipo de texto é esse? Muito bem, esse texto é um poema, né? Será que um poema é a mesma coisa que um verbete de enciclopédia? Será que um poema é a mesma coisa que um relato de experiência? Não, né? São textos diferentes. O texto poema, ele está lá dentro da literatura, né? Ele está muito ligado ao texto literário, enquanto que o verbete está ligado ao texto científico. Tanto isso é verdade que vocês lembram quando a gente trabalhou sobre a flor gigante, não lembram? Nós tínhamos um texto científico e tínhamos um texto literário que falava sobre a maior flor do mundo. Aqui também a gente já trabalhou bastante, a gente trabalhou um verbete de enciclopédia sobre o gato e agora a gente tem um texto literário falando do gato. Vamos ver, e lembra quando eu falei que literatura, quando eu estou produzindo um texto literário, eu posso usar a minha imaginação, não é verdade? Então, todo mundo sabe o que é xadrez? É aquele jogo, né? O jogo de xadrez. Será que gato joga xadrez? Será que gato vai preso para o xadrez? Né? Porque xadrez também é um modo pejorativo de se referir à cadeia, né? Onde as pessoas ficam presas. Será que gato vai preso? Será que gato vai para o xadrez? Então, o que eu posso concluir desse texto aqui? Que ele é um texto literário, onde o autor usou o que para escrever? Ele usou termos científicos, ele usou conhecimento científico ou ele usou a imaginação dele? Ele usou a imaginação dele. Então, é um texto completamente diferente do que a gente tem visto, né? Até agora a gente está falando de texto científico, agora a gente está falando de um texto literário. Bom, e aí nesse texto literário, agora eu já posso ler o enunciado, porque agora a gente já conversou e a gente já analisou. Então, olha lá, um verbete de enciclopédia é um texto que tem um compromisso com a ciência. Já sabemos disso, ninguém escreve nenhum verbete de enciclopédia achando qualquer coisa, né? Tem que ter certeza, tem que ter comprovação. Ou seja, os dados, os fatos e as informações estão ligados ao mundo real. É diferente dos textos literários, que são inventados por um autor. Lembra? A gente conversou sobre isso. E aí ele pede para a gente ler o poema que a gente acabou de ler. E vocês podem ler de novo na casa de vocês, aí bem tranquilamente, com o pai, com a mãe. Retomar a leitura desse texto. Ver se o pai e a mãe já conheciam esse texto, tá bom? E aí nós vamos ali para baixo, para o exercício 1, que diz o seguinte: res é uma vaca ou um boi? Eu também não sabia, estou aprendendo agora, tá vendo quanta coisa a gente vai aprendendo aqui? Res, então, a palavra res se relaciona a uma vaca ou um boi. Galinha pedrez é uma espécie de galinha. O poema conta uma pequena história envolvendo um gato, uma res e uma galinha. Essa história pode ser considerada real? Será que ela pode ser considerada real? A gente já conversou sobre isso, né? Não. E por que ela não pode ser considerada real? Né? Porque ela é uma história que traz fatos que não aconteceriam na realidade entre um gato, uma galinha e uma vaca ou um boi. Né? Vocês já viram um gato, uma galinha e um boi ou uma vaca jogando xadrez? Não, né? Então, por isso esse texto, né, é um texto imaginário, né? Então, essa história pode ser considerada real? Primeira resposta? Não. E por quê? Porque
Lembrando uma coisa muito importante, gente. Vou aproveitar aqui que o nosso quadro mágico escreveu o porquê. Existe uma diferença entre o porquê quando eu estou fazendo pergunta e o porquê quando eu estou respondendo. Nesse caso, eu estou perguntando ou eu estou respondendo? Estou respondendo, né? Então, o porquê tem que ser junto. Por quê? Tudo junto. Se eu estivesse fazendo uma pergunta, por que essa história não pode ser real? Aí sim eu teria que escrever por que separado. Então, vamos lá. Não porque ela não apresenta fatos reais. Ponto. Não é isso? Porque um texto científico trabalha com fatos reais. Nesse caso aqui, não, porque ela não apresenta fatos reais. Ela apresenta fatos imaginários, né? Vamos lá. Em um poema, as repetições, diferentemente do que acontece em um verbete. Lembram lá quando a gente trabalhou do gato, que perguntava por que o autor do verbete trocou depois a palavra gato por um pequeno mamífero, ou esse pequeno mamífero, para não ficar gato, 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 ou gato, ou gato, ou gato, ou gato na mesma frase? Então, isso é porque é um texto científico. Mas quando eu trabalho com poema, a linguagem do poema me permite repetir várias vezes a mesma palavra. Então, olha lá, em um poema, as repetições, diferentemente do que acontece em verbete, ajudam a construir o sentido e dão a ideia de ritmo. Quando eu leio um poema, eu tenho um ritmo. E, às vezes, a repetição de determinadas palavras ajudam a dar esse ritmo para o poema. Aí nós vamos lá, ó, sublinhe no texto a palavra xadrez e quantas vezes ela aparece. Então, vamos lá para o texto e vamos circular a palavra xadrez. E a gente vai começar a circular, a sublinhar desde o título, tá bom? É porque pede para sublinhar, né? Vamos ver. Sublinhe no texto a palavra xadrez. Então, vamos sublinhar. Lá no texto, lá no título, no primeiro verso, no segundo verso. Vamos lá, onde mais que tem? Olha lá, aqui neste verso, neste outro verso também, neste também e acabou, né? Vamos contar quantas vezes ela aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes. Então, vamos registrar lá. Quantas vezes ela aparece? 6 vezes. Ponto final, né? Aí, vamos lá. Próxima atividade. E que palavras rimam com xadrez? Agora nós vamos circular as palavras que rimam. Lembra que nós conversamos sobre rima, né? Em outros momentos, vamos lá. Então, vamos lá. O gato xadrez jogava xadrez com a galinha pedrez e uma res, todo último sábado de cada mês. Até que um dia a polícia descobriu os 3 e os levou para o xadrez. No xadrez, os 3 jogavam xadrez todo santo dia de todo mês. Muito bem. Então, o que diz o exercício? Para a gente circular as palavras, né, que rimavam com xadrez. Vamos lá, então. Número 3. Vamos para o número 3? Só mais um pouquinho aqui, ó. Esse texto poético também aparece a fonte e aparece quem escreveu. Quem escreveu esse texto foi o João Protete. Estão vendo aqui, ó, a referência de quem escreveu? E aonde que eu encontro esse texto? Ele está em qualquer lugar? Está solto em qualquer lugar? Não! Ele está num livro que o título é À Toa, à Toa. Um livro que já está na 8ª edição, quer dizer, ele já está sendo impresso pela 8ª vez. Olha lá, da editora Papiros, que fica na cidade de Campinas, e ele foi publicado em 1998. E lá nesse livro, À Toa, à Toa, eu encontrei esse texto na página 24. Tá vendo? Tem que ter todas essas informações. Vamos lá para o nosso exercício, então? Então, lá no 3, isso, na letra B. Aí, que palavras rimam com xadrez? Então, nós já circulamos no texto. Não é isso? E aí, a gente tem o número 3.
Apesar da palavra xadrez aparecer muitas vezes no poema, ela aparece sempre com o mesmo significado? Será que ela aparece sempre com o mesmo significado da palavra xadrez? Vamos ver? Vamos voltar lá no texto? Lembram que a professora comentou? Ó, o gato xadrez. Esse xadrez aqui tem a ver com o jogo de xadrez, com a estampa xadrez, ó, igual da camisa da professora, ou tem a ver com a cadeia? Com o xadrez da cadeia. Tem a ver com o xadrez da estampa, né? Então ele não era qualquer gato, ele era um gato estampado, assim, um xadrez. Ele jogava xadrez, é o jogo aqui, né? Com a galinha pedrez e uma res todo último sábado de cada mês. Até que um dia a polícia descobriu os três e os levou para o xadrez. Nesse caso aqui o xadrez é da blusa da professora, é o xadrez do jogo ou é o xadrez da cadeia? Para onde que a polícia leva quem ela prende? Para a cadeia, né? Então é xadrez com outro significado. No xadrez é o quê? Na cadeia, né? Os três jogavam xadrez, então aqui é o jogo. Todo santo dia de todo mês. Então a palavra xadrez ela vai aparecer com vários significados. Então vamos lá para o nosso exercício. Escreva abaixo de cada imagem os 3 significados da palavra xadrez. Então esse daqui. Esse xadrez aqui, olha, são as grades, né? Por isso que é xadrez, por causa do trançado das grades. Esse xadrez representa o que, então? A cadeia. Olha lá como é que eu escrevo cadeia, né? Esse daqui, então, é o quê? Esse xadrez é o quê? É um jogo de tabuleiro. E aqui, olha o gatinho xadrez, olha lá, tá vendo? Então, o que significa gato xadrez? É a pelagem xadrez. Isto, muito bem. Ao escrever palavras com X ou CH, você pode ter dúvidas. Leia a seguir exemplos de algumas palavras. Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas palavras que são escritas com X e também com CH. Olha lá. Chale, xícara, chalé e chinelo. Concordam que todas elas têm o mesmo som? Ó, chale e chalé, chá, é o mesmo som, mas são letras diferentes. Aqui eu uso CH, aqui eu uso X, né? Olha lá, xícara com X e chinelo também é X, só que é com CH. Então, existe uma diferença, não no som, mas na escrita, na hora de registrar. Leia a seguir outras palavras em voz alta e perceba como é o som inicial de cada uma delas. Então, vamos ver lá, vamos ler. Chale, xereta, xícara, xodó. Agora, olha lá, com CH do chinelo, vamos lá. Chalé, chefe, chinelo, choro e chuchu. Então, nós temos as palavras do grupo da xícara, que são as palavras escritas com X, e temos as palavras do grupo do chinelo, que são as palavras escritas com CH. Com que letra as palavras do primeiro quadro começam? Então, com que letra que começa? Com a letra X, né? É o primeiro quadro aqui, com a letra X. E com que letras as palavras do segundo quadro começam? Com CH. Agora a pergunta aqui embaixo, olha lá, vamos descer mais um pouquinho. O som das letras que iniciam essas palavras é parecido ou é diferente? O som, não a escrita, o som é parecido, né? Então vamos escrever, é parecido. Então, gente, como a CH e X têm sons parecidos, a gente precisa exercitar isso, né? E é assim, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente exercita, mais o nosso cérebro vai gravando as informações. Então, nós vamos lá para a página 15 da ficha. No número 1, então, a gente tem: escreva o nome do que está sendo representado nas imagens a seguir. Então, nós temos algumas figuras aqui, vocês vão ter que colocar o nome dessas figuras. Né? O que nós temos aqui? Lagartixa, abacaxi, enxada, xícara, bexiga, lixo,
peixe. Vamos escrever os nomes e depois tem lá o que essas palavras têm em comum. Para eu saber, vai ter que escrever primeiro os nomes, né? Aí o número 2 diz o seguinte: escreva o nome do que está sendo representado nas imagens a seguir. É o mesmo exercício do 1, só que agora são outras figuras. Então eu tenho lá machado, chocalho, cachorro, chave, chuveiro, chinelo, chupeta, chapéu. E aí tem lá, o que essas palavras têm em comum? Também, para saber, vai ter que escrever. E não esquece, hein, pessoal? Vou reforçar mais uma vez. Se ficar com dúvida na escrita da palavra, procura no dicionário, ou no dicionário online, ou no dicionário que você tem aí no seu material escolar. A gente se vê na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!